Mas vamos lá falar agora sobre os bastidores da pecuária, sobre exatamente aquilo que é ofertado pela arroba para o pecuarista e na hora da venda, esta mesma arroba, ela vai gerar quanto? Sabe qual é o valor? Celso Ricardo, nos bastidores da pecuária, vai falar sobre o valor que a arroba representa na hora da revenda pelos frigoríficos, a revenda comercial. Um preço X para o pecuarista lá embaixo e olha só quanto o frigorífico ganha por essa mesma arroba que pagou um pouquinho para o pecuarista. Celso Ricardo, bastidores da pecuária. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e eu venho através desse vídeo, de uma maneira diferente do habitual, apresentar algumas situações para comprovar ou atestar de vez tudo aquilo que eu venho falando sobre a pecuária de corte, principalmente sobre o preço da arroba do boi aqui no Brasil. Eu já tenho mostrado para os pecuaristas brasileiros, através de vários vídeos, o que de fato está acontecendo dentro das salas de abate e o que precisaria ser feito para que esse cenário e essa situação desfavorável à pecuária de corte no Brasil mudasse. Todos nós sabemos que o preço da arroba do boi no Brasil ele despencou não foi por causa do sensacionalismo da China. A China foi, como a gente diz, um bode expiatório. Quem derrubou o preço da arroba do boi no Brasil foram os grandes frigoríficos. Primeiro pela representatividade que eles têm nas escalas de abate. As três grandes empresas do Brasil hoje com certeza matam muito mais de 30 mil bois. E a partir dessa representatividade, basta eles saírem da escala de abate por uma semana que nós já vamos ter oferta de boi gordo no pasto e a partir dessa oferta, naturalmente, oferta maior, o preço do boi vai despencar. Essas grandes empresas se posicionaram pelo Brasil de uma maneira estratégica e também já pensada para que elas pudessem ter o comando, ter total autoridade sobre a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Representatividade nas escalas de abate, representatividade nas exportações. Então, através dessas duas extremidades, esses frigoríficos comandam a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, sem sombra de dúvida. E, através desse poder que eles têm, o preço do boi eles derrubam rapidamente e muito facilmente. Mas a pecuária de corte tem um caminho, como eu disse. Eu já venho apresentando inúmeros cenários desfavoráveis e o que precisaria ser feito para que a pecuária de corte brasileira conseguisse reverter esse cenário. Até o momento, nós não vimos pecuaristas ainda entendendo os prejuízos que estão tendo, ou melhor, não entenderam ainda a possibilidade de ganho através dos seus animais que eles podem ter se tiverem todas as etapas da cadeia produtiva na mão, mas eu espero que este vídeo venha a clarear um pouco mais as ideias dos pecuaristas brasileiros e entender que, de fato, eles perdem muito dinheiro. E os grandes frigoríficos, principalmente, estão ganhando muito dinheiro, principalmente nesse cenário que nós estamos agora do preço do boi ter despencado como despencou. Agora, pecuarista brasileiro, fique atento. Fique atento em todos os municípios, estados, pelo Brasil afora. Muitas entidades que se dizem representantes de vocês podem, de certa forma, estar podem estar tendo um agradinho por parte das empresas e esse agrado pode fazer com que essa situação desfavorável acabe ficando engavetada, quieta, muitas desculpas podem estar sendo dadas para vocês pecuaristas e que de fato todos poderiam interferir de maneira contrária a esses prejuízos que a pecuária de corte está tendo. E eu falo do Ministério da Agricultura, eu falo da Frente Parlamentar Agropecuária, desse monte de siglas que existem e até mesmo dos sindicatos rurais, que deveriam estar tomando mais à frente com essa situação, saindo um pouco debaixo da asa das federações e começar a agir de uma maneira mais intensa com relação a esses problemas que estão acontecendo, porque eles tentam de alguma forma dizer que não tem como interferir, mas tem. Tem muito como mudar esse cenário, basta dar o primeiro passo e ter a atitude necessária para que a pecuária de corte brasileira pare de ter prejuízos. Mas vamos lá para essa demonstração aqui. A pecuária de corte no Brasil, a partir do boi gordo, eu já estou desconsiderando a vaca, porque o preço da arroba da vaca despencou de uma maneira absurda. E vale lembrar que a vaca, o abate de vaca para os frigoríficos, vacas boas, são os animais que mais deixam retorno, mais lucratividade para os frigoríficos brasileiros.
Nós vamos falar disso num próximo vídeo, vamos falar do abate de vaca, o quanto é lucrativo para os frigoríficos, e as pedrinhas também, a pedra da bilis que está R$ 900 a grama. Algumas pessoas tentam desviar o assunto, mas vocês vão ficar meio que até surpreso com os valores que essas pedrinhas podem estar deixando para os grandes frigoríficos no Brasil. Então vamos lá. A arroba do boi, o CPEA, a arroba do boi CPEA, R$ 199, não é a realidade que o Brasil vive. Mais uma vez eu vou deixar bem claro aqui. A arroba do boi CPEA é pautada muito pelo estado de São Paulo, das grandes empresas, e como elas derrubaram o boi, elas, a partir da necessidade que tem por exportarem para mais de 60 países, não é a China que muda ou deixa de mudar o cenário, elas exportam para mais de 60 países, elas conseguem ainda, de uma certa forma, principalmente no estado de São Paulo, pagar um pouquinho mais. Mas a realidade da arroba do boi no Brasil, eu considero R$ 175. Já tem algumas regiões pelo Brasil afora que já está R$ 150 a arroba do boi. Mas eu fui generoso, considerei R$ 175. Se eu levar em consideração um animal de 18 arrobas, o frigorífico paga R$ 3.150 pela carcaça do seu animal. Ele ganha couro, ele ganha miúdos e desconsidera na conta. Isso aqui já aumenta a lucratividade para os grandes frigoríficos que exportam, né, miúdos brancos, miúdos vermelhos, e até grandes frigoríficos que nem a JBS e o Minerva, que tem curtumes, eles processam o couro e ainda ganham na exportação do Blue. Então eles só têm ganho, é lucratividade 100%. Então eles pagam R$ 3.150, pagando R$ 175 na arroba do boi, e ainda tem as questões de balança do abate, diferença de peso, toalete abusivo e a cobrança da quebra de frio. Então é um absurdo esse valor que eles estão pagando, porque isso aqui é uma questão definida e determinada pelas grandes empresas e não o mercado. E agora eu provo. Eu peguei um frigorífico do mercado interno, que eu não preciso dizer qual nem a fonte que me passou. A arroba comercial de venda deste frigorífico, que tem uma operação bem pequena, ele tem o valor da arroba comercial de venda de R$ 499,85. R$ 489,85. Somente mercado interno. Ele tem um baixo percentual de venda no atacado, que é onde tem a menor margem, mas ele vende bem no varejo, tem um percentual maior no varejo, e nos cortes especiais, que garantem margem de lucro até acima de 40%. Então, o que acontece? Os cortes especiais eles trabalham com a linha grill, gourmet, a nomenclatura é a mais variada possível. Mas o que existe? Existem seleções e uma preocupação maior com os animais que vão ir para o abate. Precocidade agrega valor, marmoreio agrega valor, a raça agrega valor. Então, um frigorífico bem pautado, com uma gestão bem definida, ele se organiza, mesmo que no mercado interno, como eu já afirmei várias vezes, que existem mercados dentro do Brasil que pagam mais pelo mercado de exportação. Este pequeno frigorífico tem uma arroba comercial de venda de R$ 499,85. Para uma arroba comercial que está sendo comercializada a 175 no boi gordo, já vejam a diferença. Mas, fazendo uma consideração com os frigoríficos, mercado interno e mercado externo. O frigorífico do mercado interno, o exemplo que eu dei, R$ 449,85. Na mesma consideração de um animal de 18 arrobas, ele comercializa esta carcaça a R$ 8.394,01. R$ 8.394,01. Tirando um custo de abate, que nesse caso é inferior, mas eu usei uma média de R$ 400, esta carcaça sai para ele no final, pagando os custos de abate por animal abatido, R$ 7.994,01. Ou seja, entre o que ele paga e o que ele vende, ou seja, entre a prática nacional com o que ele está vendendo, ele tem um lucro de R$ 153, com um lucro de 153,7%. Desculpe, 153,7% de lucro, ou seja, rentabilidade muito acima daquilo que muitos imaginam. Agora considerem os grandes frigoríficos que exportam para mais de 60 países e também praticam esses mercados a partir de grandes marcas do passado que eles compraram. A arroba comercial de venda desses grandes frigoríficos, para mim, ela está muito acima de R$ 500. Muito acima de R$ 500. O que eles praticam no mercado, a carne, os valores, os preços médios que eles praticam no mercado, a partir dessas variáveis do mercado interno, mais a exportação, que eles gostam de dar ênfase para isso,
Com certeza eles estão tendo uma arroba comercial de venda muito superior a R$500 e isso considerando só a carcaça que eles te pagam no gancho. Se nós considerarmos miúdos e couro, que eles também fazem o processo, como eu disse, com certeza o preço da arroba comercial de venda deles deve andar em torno aí de R$600, isso eu não tenho dúvida. Então, pecuarista brasileiro, fique atento, está na hora da mudança, está na hora de ter uma boa representatividade. Vocês precisam ter uma boa assistência, uma boa consultoria de pessoas que conheçam todas as etapas do processo. Grandes projetos pelo Brasil iniciaram com grande potencialidade e não deram certo, porque a cadeia produtiva da carne bovina ela não se resume ao que acontece dentro da propriedade rural. Muitos pecuaristas tentaram alguns projetos, como eu disse, com potencialidade, mas acabaram abandonando esse projeto muito antes do esperado, porque não havia conhecimento de todas as etapas, processo de transformação, o que acontece dentro do frigorífico, o que acontece nos mercados. Então, existem várias situações no Brasil de sucesso, se nós pararmos para nós analisarmos a comercialização de carne, principalmente de qualidade no Brasil. Existem inúmeras marcas de sucesso, só que o pecuarista brasileiro ainda está meio que acomodado, assumindo prejuízos que não deveria assumir e bancando frigoríficos, ou seja, dando produtos de graça, que esses frigoríficos têm uma alta lucratividade também, sem ter o conhecimento sobre o que acontece dos currais até as docas de embarque dos produtos para os mercados. Então, fica aqui a minha observação, o quanto o pecuarista está perdendo, e eu reforço, hoje no Brasil, por mais que o mercado pudesse estar com alguma adversidade, o preço da arroba do boi hoje deveria estar no mínimo, R$270, R$280. Esse era o preço para estar sendo praticado agora. Mas, a partir do que acontece na hora da comercialização dos produtos pelos grandes frigoríficos, eu não tenho dúvida que a carcaça hoje, a arroba do boi gordo no Brasil poderia estar aí na faixa de 310, 320, isso eu não tenho dúvida. Porque existem margem de lucro, existem bons resultados a partir da comercialização, mas como os grandes frigoríficos dominam a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, isso é um perigo para a nossa pecuária. Fica aqui um alerta para os pecuaristas brasileiros que já está na hora de sentar, avaliar as operações e dar um próximo passo. Esse passo será dado para garantir que a pecuária de corte brasileira consiga reverter esse cenário negativo e o pecuarista possa começar a ter o lucro que ele merece. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, Celso, pela aula desta tarde, desse início do mês de setembro. Até a próxima. Vamos só conferir, Gleidson, dá uma piscadinha no dólar, fechamento de hoje, portanto, a R$ 4,93,22, queda de 0,27%, mais uma vez sem referência dos Estados Unidos, feriado, dia do trabalho por lá. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Continue nos acompanhando, prestigiando os canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro e faça parte do clube de assinantes do TID. Vá lá no site oficial do Tempo e Dinheiro, você tem todas as informações e faça parte desse clube com as principais informações, os comentários dos principais analistas do agronegócio brasileiro. A todos, uma ótima tarde mais uma vez e até amanhã.